Olá, amigos. Boa noite. Mais uma vez juntos, buscando encontrar nos ensinamentos de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, as palavras de Jesus. É bom estar de novo com vocês, né? Vamos trazer aqui hoje a lição número 34 do livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva. São 5 livros: Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz e Caminho, Verdade e Vida. Então, são 5 livros com muitas e muitas lições que nós vamos aproveitar muito. Emmanuel nos trouxe vasta documentação da doutrina espírita, vastos ensinamentos. Obrigada, amigos, por essa oportunidade de estarmos juntos, né? Podendo trazer essas lições. Assim seja. A lição é a número 34. Não basta ver. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas 18, 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. Meus amigos, nós já falamos aqui do cego de Jericó em outra lição. O cego de Jericó era um pedinte na época de Jesus. Os pedintes, eles eram invisíveis, eles não tinham nome. Bartimeu era Bartimeu, filho de Timeu, ele não tinha nome. E a única coisa que o pedinte poderia ter, no caso, Bartimeu possuía, mas nem todos tinham. Uma capa. Era todo o tesouro deles, né? Eles tinham aquela capa, eles podiam pedir esmolas. Era tudo que eles podiam fazer. Sem a capa não podiam. No entanto, Bartimeu, ao escutar a chegada de Jesus, os rumores, o balbúrdio que se fazia, ele largou a capa e foi ao encontro de Jesus. E gritava: Rabi, Rabi, mestre, Rabi, tem piedade de mim, tem piedade de mim. E Jesus, olhando para o Bartimeu, viu que ele era cego, mas assim mesmo ele perguntou: o que queres que te faça? E ele disse: simplesmente isso, que eu veja. Era tudo que Jesus precisava ouvir. E ele imediatamente fez Bartimeu enxergar. Portanto, meus irmãos, vamos prosseguir na lição, que esse é só o começo, para a gente saber o que é que nós temos e o que não temos, o que é importante na nossa vida. Na vida de Bartimeu, o importante era aquela capa. Sem a capa, ele não poderia pedir. Invisível. Ninguém dava conta dele. E ele precisava da capa para poder pedir, para viver de esmolas. Ele, perdendo a capa, tinha a certeza absoluta de que seria curado por Jesus. Ou seja, ele tinha fé. Exatamente, ele tinha fé. O enfermo de boa vontade, continua Emmanuel, procura primeiramente o mestre, diante da multidão. Em seguida, a cura, acompanha Jesus, glorificando a Deus. Bartimeu. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança do divino poder. Todos vendo o comportamento de Bartimeu, faz o quê? Percebe aquele exemplo
Diz, se ele ficou curado, eu também posso ficar. Se ele teve essa fé tão grande, eu também posso encontrar essa fé. Eu posso buscar essa fé dentro de mim, porque ele, como eu, somos filhos de Deus. E se ele tem essa fé, eu também posso vir a ter. Então eu vou buscar essa fé dentro de mim e vou procurar resolver a questão que me abala, ou de doença, ou qualquer que seja ela, e vou buscar aos pés de Jesus com a fé que Deus me deu. Seguindo o exemplo de Bartimeu, ele deu o exemplo. Ele mostrou como ele fez para se curar. E depois disso, depois da cura, seguiu Jesus diante da multidão, seguiu depois da cura, glorificando a Deus. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo, olha o verbo que Emmanuel usa, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Ora, veja, a maioria diz Emmanuel, a maioria dos necessitados vê aquela situação e, no entanto, os que estão sem ter o exemplo ainda, a maioria dos necessitados, diz Emmanuel, quase todos, né, exigem as dádivas que desejam, que querem, que buscam, mas mas deixam aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares. Ele quer que a dádiva venha até os seus desejos perniciosos. Qualquer que seja ele, essa dádiva vai chegar para mim, ele diz. Que lhes são peculiares esses caprichos. Sem qualquer esforço, ele não quer fazer esforço nenhum pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Eles querem a bênção do Mestre, mas não querem largar a capa. Que a capa de Bartimeu, que era tudo que ele tinha. E a fé, a certeza de que ia conseguir, a certeza de que ele ia conseguir aquela elevação que ele buscava, ou seja, a cura. E esses que desejam que seus desejos perniciosos sejam satisfeitos, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Realmente, tem muita gente no mundo que, infelizmente, somos todos irmãos, mas muitos de nós ainda esperam que Deus venha até nós, que Jesus nos cure, sem fazer o menor esforço. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, ou seja, nem tanta fé, nem tanta luz, a luz meridiana. E de quantos lhe recebem os dons, aqueles que recebem, que conseguem, os dons que pedem, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Raríssimos são os que seguem os passos de Jesus. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. A cura dessa cegueira que Emmanuel fala é a cegueira interior. Muitos desses que pedem o que eles acham que qualquer coisa pode ser pedida, qualquer coisa. Eu vou pedir e Deus vai me dar. Como agora, por exemplo, nos dias atuais, a gente diz assim, meu filho, cuidado com o vírus, se protege. Diz que, não, Deus cuida, Deus me cura, Deus me protege. É assim, a gente não precisa fazer a nossa parte, nós não temos que ter fé, não precisa nada, é só a certeza de que Deus cuida. Deus cura todo mundo. Pronto, não precisa pedir, não precisa fazer sacrifício, não precisa nada, é só chegar e receber. É só receber. Sim, a cura seria, neste caso,
Desses que pensam assim, daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus, diz Emmanuel, e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia. Não se faz a cura antes do primeiro contato com fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem. Eles creem hoje, não conseguiram o que pediram? Descreem. E se nós pensarmos que, como pais humanos, muitos dos nossos filhos pedem muitas coisas que poderiam ser danosas para eles, poderiam lhes trazer muitos malefícios, nós iríamos dar aos nossos filhos, crianças, alguma coisa que lhes fizesse mal? Certamente que não. No entanto, Deus, que é Deus Pai Todo-Poderoso, vai nos dar alguma coisa que possa nos fazer mal, que possa nos prejudicar? Por mais que nós peçamos, Ele não vai nos atender, porque Ele sabe o quanto de mal vai nos suceder. Até o dia que pede tanto que consegue, e aí vê o mal que vai acontecer. Portanto, Jesus nos disse várias vezes, Deus dá àquele que pede, mas tem que saber pedir. E quando ele pede, crê e não consegue o que quer, ele descrê no dia seguinte. E assim as coisas se passam. Diz Emmanuel, estudam e não aprendem. Por quê? Falta vontade? Ele estuda, olha o livro, folheia o livro, folheia, vai ali, vê na televisão, vê no computador, vai aonde ele quiser para procurar alguma coisa, mas sem empenho. Então, não aprendem. Não aprendem. Entra por um ouvido, como diz. Antigamente era o professor que ensinava, agora eu não sei mais quem que ensina. Estou um pouco perdida nisso. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não ouve, não se empenha por aprender, não busca o aprendizado. Ele simplesmente deixa o aprendizado passar na frente dele. Ele ouviu dizer, mas não sabe aonde ouviu. Continua Emmanuel. Confiam e duvidam. Confio, mas... será? Eu confio, mas não confio tanto. Ou seja, o que foi que Jesus nos ensinou a respeito da fé? Assim, rapidamente, basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e direi a esta montanha, passa-te daqui para ali e ela passará. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é algo muito pequeno, minúsculo, e dá uma árvore enorme, mas a semente é minúscula. E Jesus disse isso. A fé do tamanho de um grão de mostarda faz com que possamos dizer, teoricamente, é lógico, montanha, passa daqui para ali e ela passará. Qualquer coisa que você deseje com muita fé, você tenha merecimento para isso também. É importante a gente saber que o merecimento, muitas vezes nós não temos ainda condições. Como somos crianças espirituais, não temos condições de ter certos desejos atendidos. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. Diz Manuel prosseguindo, aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. Ou seja, ele não tem muita fé, mas muitos recebem algumas dádivas. Esse é apenas beneficiário. Ele não acompanha Jesus, ele recebe dádivas, ou já recebeu, ele é um beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. Esse vai encontrar redenção. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo. Mas não basta ver simultaneamente ou ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar
podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver, enxergar, ver simplesmente, não basta ver simplesmente. Repetindo o parágrafo, é óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com Cristo. O mundo inteiro quer isso. Mas temos que fazer por onde? Mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Nós queremos pedir, nós queremos ter uma vida com saúde, com trabalho, é tudo o que nós desejamos e é natural que desejemos. Mas quando nós fazemos as nossas orações, nós pedimos ao Senhor com fé, nós nos entregamos a essa fé como todos nós estamos no mesmo barco. E quando esse comboio vai partindo, nós todos estamos indo juntos. Então, quando nós pedimos, precisamos pedir com fé. Aquele que não pede com fé, muitos recebem, são apenas beneficiários. Mas os que pedem com fé e recebem, eles seguem com Jesus. E como é que nós vamos alcançar o nosso Pai Celestial sem os nossos testemunhos? Porque todos temos que dar o testemunho. Jesus nos deu o exemplo maior, testemunhando, ele todo puro, que nunca fez mal. Ele só fez o bem e, no entanto, ele foi crucificado. O testemunho que Jesus nos mostrou, que nós precisamos dar o testemunho da nossa fé. O testemunho amando o próximo, prestando a caridade, servindo sem nenhuma reclamação, servindo com amor. Precisamos dar o testemunho nesta vida, nesta existência, para alcançar a existência futura com plenificação, cheios de amor que o Cristo nos dá, na certeza de que não estamos sós. Nós estamos com Jesus porque nós o seguimos. Ele nos diz: vinde a mim, todos vós. Não basta ver, é preciso crer. Crer que o Cristo não nos abandona nunca e nos leva. Aquele que segue ao Cristo, segue a Jesus, alcança os píncaros da glória aos pés do nosso Pai Celestial. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre, que possamos ser firmes na hora do nosso testemunho. Não vacilemos na hora da nossa prova. É aquele testemunho que nós temos que dar sem reclamar. Vamos dizer sempre: se isto veio a mim, eu tenho que dar conta disto. Porque eu passando por isto, seguindo a Jesus, eu estarei, aí sim, aos pés do nosso Pai, do meu Pai Celestial. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser.